Então hoje eu queria voltar um pouquinho aqui para nós entendermos qual é a razão dos nossos encontros nas quintas-feiras. Uma delas é o que está escrito em Colossenses 1,16. Está escrito assim, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém, meus irmãos? Então nós temos a nossa base. Tudo que nós vamos falar vai de alguma forma passear por este versículo de Colossenses. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essa visão que Paulo teve. E dentro dessa visão, tentar entender algumas coisas que são importantes para nós. Por exemplo, quando Paulo ele se refere a céus, ele vai dizer, que ele foi levado até o terceiro céu. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que, biblicamente falando, esta visão ela é a mais segura. Por quê? Porque Paulo ele abre para nós uma visão racional. Então quer dizer que nós temos como ilustrar isso, nós temos como entender isso, sem criar, sem gerar nenhum tipo de pensamento duvidoso, questionável, que possa trazer para nós uma visão antibíblica. Então nós temos que entender que lá em 2 Coríntios 12:2 diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Esse é o versículo que Paulo usa para dizer que foi até o terceiro céu. 2 Coríntios 12:2. Ali atrás? Não, né? Pensando ou partindo deste princípio, meus irmãos, nós temos aqui pelo menos 3 percepções de céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O que seria o primeiro céu? Seria a atmosfera, este mundo em que nós habitamos, aonde os pássaros voam, aonde nós vemos as nuvens. Este é o céu, aonde está a atmosfera. Esse céu seria este lugar aonde a gravidade nos prende e que a gente tem, sabe, essa relação com o criado de Deus, aquilo que Deus criou. Então, o céu visível, o céu palpável, o céu que a gente pode de alguma forma definir com a nossa visão, com a nossa mente. Esse seria o primeiro céu. O segundo céu seria o cosmos. O que é o cosmos? É tudo aquilo que está além da Terra. Quando a gente pensa no cosmos, nós estamos pensando o quê? No Sol, na Lua, nas galáxias, no universo. Esse seria o segundo céu. E o terceiro céu seria o quê? O paraíso. A ideia de paraíso aqui é aonde está o trono de Deus. Aonde Deus ele está reinando em poder e glória. É onde ele se revela ou manifesta a glória dele, o terceiro céu. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre o terceiro céu, que é o que nós vamos falar hoje, nós temos que estar atento a isso, porque essa palavra céu, ela poderia ser usada em vários lugares. Por exemplo, paraíso poderia ser um céu. Mas a Bíblia não diz que o paraíso, aquele ladrão que recebeu a mensagem de Jesus, diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse texto não está dizendo que é céu, mas é algum lugar entre este céu visível e o céu aonde está o trono de Deus. Então nós estamos entendendo que vai haver lugares que nós não conseguimos ver, porque Deus fez o visível e o invisível, que a gente poderia dizer, é céu. Talvez se nós fôssemos contar, chegaria ao 13º céu, Mas nós vamos dar
as conotações corretas para cada um desses lugares. Então, o primeiro céu, esse céu aonde está o trono de Deus, neste lugar, meus irmãos, não há guerra espiritual. Por quê? Porque Deus reina neste lugar. Nós já falamos sobre guerra espiritual e vamos continuar falando sobre isso. Mas, então, aonde existe essa guerra espiritual? Por que esse texto de Efésios é importante? Porque parece que ali ele vai dizendo que Deus fez várias coisas, colocou elas em vários lugares para que pudesse ser manifesto de alguma forma a vontade dele e para que o poder dele também pudesse ser percebido. Então, quando nós pensamos no céu, aonde está o trono de Deus, aonde estão os anciões, os seres viventes, aonde Deus está sendo glorificado, lá não há guerra espiritual. Amém, meus irmãos? É um lugar aonde Deus reina soberanamente. A manifestação de Deus nesse lugar é plena. Lá há harmonia perfeita. Lá é o lugar aonde aqueles que vão ser salvos habitarão por toda a eternidade com Ele. Como vai acontecer? Há várias maneiras, nós vamos tentar entender algumas delas, mas nós precisamos entender a promessa de Deus para a minha vida e para você, em habitar com Ele nos céus, não é um lugar onde há guerras, é um lugar onde a plenitude dele reina. Amém, queridos? Mas a gente precisa entender o que é esse terceiro céu, segundo a Bíblia, porque isso que é importante, a gente olhar para a Bíblia e entender o que é. Então, o terceiro céu é o lugar aonde está o trono de Deus. É o lugar mais elevado de toda a criação de Deus. Amém? É o lugar mais elevado de toda a criação de Deus. Lá também é manifesto a glória de Deus. Isaías 66 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Em casa que edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? O que Isaías está nos chamando a pensar, a entender que o nosso Deus, ele não tem um lugar, vamos dizer assim, que fosse capaz de suportá-lo na sua plenitude. Por isso ele é atemporal, mas ele se manifesta em glória nesses lugares. É a manifestação, meus irmãos. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Por quê? Porque não dá para nós colocarmos Deus dentro de uma caixinha, ou dar uma forma, vamos dizer, definitiva para Deus. Então ele se manifesta no céu. A manifestação de Deus em glória é tudo que Deus é? Não. Ele é mais, porque ele está além disso. Mas lá está aquilo que nós precisamos para viver eternamente com Ele. Nós vamos estar sempre aprendendo algo novo de Deus quando estivermos com Ele, neste lugar aonde está o seu trono, neste lugar aonde é mais elevado. Nós precisamos entender que nós não temos como medir Deus e nem dar dimensões para Deus, porque Ele é mais. Por mais que eu consiga, por mais que o autor do texto de Isaías expressasse a grandeza de Deus, seria pouco perto daquilo que Deus é. Amém? Apocalipse 4:2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Meus irmãos, olha que figura para permear a nossa mente. O apóstolo João, ele traz para nós uma figura do céu, do trono, e ele olha para o trono e vê alguém. Impossível dizer quem é, porque Deus não tem como dizer quem Ele é. Ele é extraordinário, Ele é algo que não tem palavras, como o próprio Paulo diz, é inefável, não tem como descrever com palavras humanas aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez neste lugar aonde está o seu trono.
mas ele vai se revelando. Então nós temos uma visão do lugar aonde está o trono de Deus. Então tudo bem, mas nós sabemos, o mundo sabe que há sim uma guerra espiritual acontecendo agora. Amém, meus irmãos? Ou vocês não acreditam nisso? Existe uma guerra espiritual. Quando a gente pensa nessa guerra espiritual, e nós sabemos que não é neste lugar onde está o trono de Deus, nós precisamos definir de alguma forma este lugar, para que a gente possa entender esta relação, deste mover, desta situação que acontece e que nós precisamos entender para que a gente possa de alguma forma lidar com isso. Meus irmãos, se tem uma coisa perigosa nos dias de hoje, é que muitos crentes não acreditam mais em guerra espiritual. Muitos crentes hoje não acreditam que há um inimigo, um ser maléfico, diabólico, mau, trabalhando para destruir a vida daqueles que são filhos de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito dela, fala assim que aqueles que não são filhos de Deus já são filhos de Satanás. A Bíblia fala isso, né? E aqueles que estão em cima do muro também são filhos de Satanás. E isso é sério, meus irmãos. Por quê? Porque isso nos chama a nos posicionar em relação ao reino de Deus. Se há uma guerra, nós precisamos entender como lutá-la. Se há realmente um lugar onde o inimigo ele se prepara, ele se arma, ele projeta para destruir a minha vida ou a vida de vocês, nós temos que tentar entender de forma mais profunda, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente não seja enganado, porque a Bíblia fala que ele é o pai ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um enganador. E está acontecendo, meus irmãos. Quantos e quantos estão se entregando a fábulas, a mentiras, a enganos, porque não conhecem a palavra de Deus? Não faz essas perguntas. Eu já tive a oportunidade de ir em várias igrejas, quando eu faço perguntas como essa, as pessoas não sabem responder. Crente que tem 20 anos de igreja. Então, qual é o lugar aonde está acontecendo a guerra espiritual? Efésios 6, 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que regiões celestiais são essas? Eu poderia dizer que é um céu entre a terra e o trono de Deus. Um lugar aonde está sendo travada uma batalha. Daniel 10, 13 diz assim, 20, 21, descreve uma batalha espiritual intensa, onde um anjo impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca de alta patente que governa uma região, uma nação. Em seguida, menciona o príncipe da Grécia. Meus irmãos, guerra espiritual. Paulo, ele entra em oração, Daniel, ele entra em oração, o que acontece? A Bíblia diz que no momento que ele se põe de joelho e começa a orar, Deus dá uma ordem, mas o anjo, ele é impedido de chegar aonde ele está. 21 dias, num plano que nós não sabemos bem aonde está, houve uma guerra em torno do quê? De um propósito de Deus e de um inimigo que queria evitar que acontecesse aquilo que estava sendo pedido pelo servo do Senhor, o servo Daniel. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Eu não sei, eu queria ter, olha, lá é o quê? Eu poderia dizer, esse lugar que a gente está dizendo aqui, que é uma região celeste inferior, o céu entre a terra e aonde Deus está.
Eu queria dizer isso, mas se eu disser isso, eu vou estar acrescentando alguma coisa na palavra. Eu gosto dessa palavra, regiões celestes inferiores. Apocalipse 20, ou 12, 7 e 9 diz assim, descreve a guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos. Eles são lançados fora do céu e não há mais lugar para eles naquele lugar. Então, vocês estão vendo esses seres que estavam no céu com Deus, neste ambiente pleno, eles se rebelam contra Deus, Deus os lança de lá, eles são tirados daquele lugar e são lançados para uma região que nós não vemos. Alguém aqui vê? Você está vendo? Eu não sei. A gente sabe que está entre o céu onde Deus está e a terra. A gente sabe que é um mundo espiritual. A gente sabe que lá há, sim, um ser que está tramando e que há também ali, pela ordem de Deus, a manifestação do poder dos anjos. Uma guerra sendo travada. E aí a gente vai olhando. O que isso tudo significa para mim e para vocês? Regiões celestes não são o terceiro céu, quer dizer, não é onde Deus está. Mas é o que? São dimensões espirituais que estão acima da terra e abaixo do trono de Deus. É o domínio do ar, que é retratado na Bíblia em Efésios 2, onde Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar. Vocês estão vendo que as coisas vão se encaixando? Então, este lugar, região celestial inferiores, ou regiões celestiais, ou celestes, é aonde Satanás domina. Ele está ali dominando, ele é o príncipe que domina aquele lugar. Amém, meus irmãos? Qual é a importância disso, meus irmãos? Isso nos dá pelo menos uma panorâmica de aonde está o inimigo que batalha contra nós. Paulo também vai dizer para mim e para vocês que a nossa luta não é contra a carne, meus irmãos, quantas e quantas vezes eu me levantei contra alguém de carne e sangue? Quantas e quantas vezes eu criei muros com pessoas de carne e sangue? Mas Deus, ele revela para nós que não é as pessoas que são os nossos inimigos. Há uma estimulação, há um movimento que vai deturpando, corroendo, destruindo o relacionamento do homem com Deus, ao ponto deste homem se tornar um instrumento do próprio Satanás na vida das pessoas. Uma pessoa possessa é uma pessoa dominada por Satanás. É uma pessoa que foi corrompida, é uma pessoa que foi descaracterizada, é uma pessoa que se deixou conduzir pelo mal. Mas se aquela pessoa não tivesse se perdido, se ela não tivesse desviado do caminho, ela não seria usada pelo mal para dificultar as nossas vidas. Então nós temos que ter uma noção muito clara sobre isso. Quando a gente olha para tudo isso, nós começamos a entender que nessas dimensões relacionadas ao céu, elas estão diretamente ligadas à nossa realidade de eternidade, nessa relação entre a vida que nós temos aqui na terra e a vida que nós desejamos ter na eternidade, nos céus com o Senhor. Nós temos que estar realmente
aptos a entender isso, capazes de compreender ao ponto de nós deixarmos que a verdade de Deus nos norteie em todas as áreas da nossa vida. Se tem uma verdade, meus irmãos, que vem mexendo comigo, é esta ideia de que nós não entregamos tudo ao Senhor. Nós entregamos aquilo que queremos ao Senhor. Nós não deixamos todas as áreas das nossas vidas nas mãos do Deus que pode não só guiar os nossos passos, mas nos abençoar nessas áreas. Nós escolhemos algumas para que nós mesmos venhamos a governar sobre elas, e algumas nós entregamos a Satanás para que ele governe. Eu já tive algumas experiências com pessoas que estão, vamos dizer assim, entregues a Satanás. Meus irmãos, eles não têm domínio de si, eles não têm controle de si, eles realmente estão entregues à devassidão da carne ou à corrupção do gênero humano. Muita gente assim. A visão do céu, esse céu intermediário, ela é importante para nós. Por quê? Porque ela abre para nós outros campos de visão. Por exemplo, o que é o paraíso? Nós já entendemos que tem o céu, aonde está o trono de Deus, aonde há harmonia, aonde Deus reina plenamente. Nós entendemos que há um lugar entre o céu e a terra, acima da terra, abaixo do trono de Deus, aonde há uma guerra espiritual. Mas a gente sempre fala sobre o céu, aquele céu aonde nós estaremos com Jesus depois que morrermos. É o caso do rapaz que estava crucificado ao lado de Jesus. Era um criminoso. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que lugar é esse? O que é esse céu também intermediário que nós damos o nome de paraíso? É o lugar para onde os crentes vão imediatamente após a morte. É um lugar de descanso, de paz, de comunhão consciente com Cristo. Vocês conseguem imaginar, meus irmãos, a grandeza do que isso está sendo colocado diante de nós por meio da palavra? Nós que morreremos com Cristo, nós temos um lugar preparado por Deus, um lugar de comunhão e paz, de descanso, aonde nós estaremos conscientes ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. É extraordinário. E muitas vezes, meus irmãos, a gente é como se fosse uma grande sopa, que a gente não consegue discernir o sabor disso ou daquilo, mas a gente consegue ver que tem diferença. Um lugar onde Deus habita, a expressão da glória dele é plena naquele lugar. Lá ele se revela plenamente, é lá que nós habitaremos com ele depois do julgamento final. Existe um lugar onde há uma guerra espiritual, onde o inimigo ele arquiteta contra você, contra mim, contra o reino de Deus. Existe um lugar de descanso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este lugar é um lugar que nós vamos estar conscientes. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas falar que a gente vai entrar num sono eterno. A Bíblia não fala isso. É você pegar o livro de Apocalipse e ler. Nós vamos estar no paraíso com o Senhor, conscientes. Filipenses 1:23 diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu quero estar neste lugar, eu quero estar no paraíso com Cristo. Isso precisa arder no coração do crente. Nós precisamos entender
o quão precioso será para nós estar com o Senhor Jesus Cristo em comunhão e paz. Como será extremamente importante descansar nele no paraíso. Amém, meus irmãos? Mas aí tem aquele outro lugar, que é um lugar para aqueles que morrem sem Cristo. Nos falam que é o inferno, né? Meus irmãos, eu fazendo esse estudo, eu descobri que Satanás não vai estar no inferno. O inferno, ou no grego, Gehenna, é um lugar feito para aqueles que morrem sem Cristo. Sabe por que lá vai ser um lugar de sofrimento, meus irmãos? Porque lá nós não teremos a presença do Senhor conosco. E tem uma parábola que reflete, né, este lugar. A parábola do rico e do Lázaro. O que diz? Que Lázaro, o crente, foi levado para o seio de Abraão, que é o paraíso ou o céu. E que neste lugar intermediário, como nós falamos, para ele era um lugar de descanso e de consolo. Mas o rico, o não crente, foi para a Gehenna, ou o inferno, onde estava em tormentos. Ele podia ver Lázaro, mas havia entre eles um grande abismo que o impedia de atravessar ou de transpor para onde Lázaro estava. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar o tamanho da dor e do sofrimento de alguém que sabe que poderia estar no céu e não está lá, e que ele nunca mais vai poder estar na presença de Deus? Que ele nunca mais vai desfrutar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele não vai poder receber do Senhor as bênçãos. Eles não estão dormindo ou inconscientes. Ele sentia dor, ele podia falar. Isso nós estamos falando sobre o rico. Havia sofrimento e angústia que se manifestam, né, com a ausência da bondade e da presença de Deus. Esse é o estado de felicidade do rico que morreu sem ter comunhão com Deus. A finalidade de tudo isso é o quê? Que nós precisamos entender que essa morada temporária é um lugar de espera para aqueles que morrem fisicamente até o dia do juízo final. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, para que a gente possa pautar a nossa vida, para que a gente possa organizar os nossos pensamentos e assim, não só fazer as escolhas certas, mas andar da maneira correta, da maneira que a expressão da glória de Deus esteja em nós e esteja no lugar aonde nós estivermos. Porque o sentido da nossa existência, ou o sentido da nossa salvação, meus irmãos, é a manifestação da glória de Deus. É sabermos que nós pertencemos ao Senhor e que saber destas coisas nos dá condições de travar o bom combate, lutar da maneira correta, usar as armas espirituais, não as armas que muitas vezes queremos usar, que é a força do nosso braço, o nosso intelecto, as nossas condições, vamos dizer, humanas, para chegar aonde
achamos, que chegaremos sem Cristo. Nós precisamos estar atentos para que a gente entenda este mundo espiritual e, mais do que isso, nos posicione em relação àquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? O lugar da morada eterna de Deus é um lugar acima do trono de Deus. É um lugar que nós não podemos falar como ele é, porque é um mistério. Porque Deus é atemporal. Aonde está a morada eterna de Deus? Lá só há Deus. Ele habita nele mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O terceiro céu, o lugar mais elevado da criação de Deus, é onde está o trono do Senhor. Lá a harmonia perfeita, lá Deus reina plenamente. Há um lugar entre a terra e o céu, que é o lugar onde está travando uma batalha espiritual entre os anjos do Senhor e Satanás e seus anjos. Este lugar é um lugar de batalha. A guerra está acontecendo agora. Nós já falamos aqui, tudo começa nos céus. Aqui na terra, a gente sente o reflexo daquilo que está acontecendo lá. Nós temos que entender isso. Existe céu, paraíso, o lugar para onde os filhos de Deus, aqueles que morrem com Cristo, irão para lá. Este lugar é um lugar de gozo, um lugar de consciência, um lugar onde nós vamos poder desfrutar da presença de Cristo. E existe o inferno. O inferno é um lugar também de consciência, mas é um lugar de tormento, de sofrimento. Por quê? Porque nós não teremos no inferno a companhia de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar?